e já passar de imediato a composição da nossa segunda mesa. Registrar também a presença aqui da nossa vereadora, Fernanda Melchiona. E chamar, então, vou chamar o professor Vladimir Safatli. Chamar o Roberto Robaina, dirigente nacional do PSOL. Companheiro Márcio, dirigente nacional do PPL, Partido Pátria Livre. Acho que a nossa primeira mesa já foi um sucesso, né? Com grandes intervenções e análises que sejam um ótimo debate. Eu já vou começar, então, passando a palavra de imediato ao professor Vladimir Safatli. Nós vamos combinar aqui 20 minutos para cada um, pode ser? E aí, depois, então, para que a gente tenha algum tempo depois para abrir o debate para o plenário. Professor Safatli. Eu marco. Ok, então, inicialmente, muito obrigado, primeiro, pelo convite, que foi feito para vir até aqui, e, segundo, pela presença de todos vocês. Realmente uma grande felicidade poder estar aqui para discutir essas questões que foram propostas, né? E acho que esse é, de fato, o melhor de todos os momentos. Eu teria muita coisa a dizer, mas com 20 minutos eu vou tentar, basicamente, trabalhar dois problemas que me parecem, talvez, os mais interessantes nesse momento, para que nós possamos discutir um pouco a situação bem política do nosso país. Eu queria insistir, primeiro, em uma tese que eu acho que foi muito utilizada nesses últimos tempos, e ela foi utilizada por alguns setores da esquerda brasileira. Eu acho de uma maneira muito equivocada, certo? Porque ela tende, de uma certa forma, a paralisar nossa capacidade não só de avaliação, como também nossa capacidade de projeção de alternativas futuras, certo? Que é a ideia de que nós estaríamos agora, nesse exato momento, sendo tomados de assalto por uma verdadeira e avassaladora onda conservadora, certo? Quer dizer, a princípio parece absolutamente evidente, todo mundo tem uma série de dados que podem vir à mente nesses momentos, e isso seria um fato não só próprio da situação brasileira, como também da situação mundial. Nós todos temos acompanhados aí o desenvolvimento, certo, da extrema-direita na Europa e as suas impressionantes aquisições eleitorais, certo? Nós vemos também todo esse modelo novo de organização da direita no Brasil, pelo menos novo no que diz respeito aos últimos 20, 30 anos, uma direita que vai para as ruas, uma direita que mobiliza, uma direita que coloca gente em mobilizações populares, certo? Então, tudo isso parece que nos deixaria muito evidente a situação de que nós estamos, de uma certa maneira, tendo que lutar contra ou se defender de uma grande onda conservadora. Eu insistiria que esse pressuposto, essa análise, esconde o fato fundamental. E o fato fundamental é, em todo lugar onde tem uma direita que cresce, tem uma esquerda que fracassou, certo? Não existe nenhuma direita que vai se fortalecendo se não houve uma esquerda que, à sua maneira, fracassou. E a primeira questão, nesses casos, é, mais do que tentar mobilizar as pessoas pelo medo, que é o que tem ocorrido ultimamente, ou seja, falar para vocês, não, veja só, espera aí, tudo bem, a gente tem nossas diferenças, mas, bem, a direita está chegando, a direita vai vir, a gente tem que voltar, todo mundo, a lutar contra um inimigo comum, certo? Porque existe um inimigo comum, certo? E depois a gente vê o que acontece, ou seja, em última instância, ninguém te propõe nada, ninguém te mobiliza por nenhum tipo de perspectiva ou de expectativa, te mobilizam pelo medo, certo? Pelo medo. Olha, é o seguinte, quando é necessário, é muito importante essa questão, compreender o que acontece quando o medo se transforma no afeto político central, certo? Quando você não tem mais força para propor nada, você só tem a força para amedrontar as pessoas. E é um pouco, eu diria, a situação na qual nós estamos agora. E antes, se nós queremos realmente sair dessa situação, a primeira coisa que nós precisamos é abandonar certos afetos. Não admitir, em hipótese alguma, que o medo se transforme num afeto político central, certo, do nosso país. Que o que acontece, tanto pela direita
quanto por o setor forte da esquerda hoje em dia, certo? A ponto de fazer mobilizações dizendo, não, mas se essa onda conservadora de fato tomar o poder, certo? Nós teremos situações que são inimagináveis, são catástrofes apocalípticas, algo que nem em 64 foi parecido, e coisas dessa natureza. Vejam, isso, eu diria que é no limite da desonestidade intelectual. Certo? No limite da desonestidade intelectual, por várias razões. A primeira delas é porque a onda conservadora não vai chegar lá, já chegou no governo. Certo? Ela vem do governo. Certo? Ela não precisa vir de fora. Basta você ver, vejam, o PSOL apresentou, conseguiu encampar a proposta de auditoria da dívida pública. Uma proposta que é clássica de qualquer partido de esquerda, que é um dado fundamental. Nós sabemos que uma parte da dívida pública veio da absorção de dívidas privadas, certo? Que faz com que, em última instância, o Estado tenha sido, de uma maneira ou de outra, o responsável por conseguir privatizar boa parte, certo, daquilo que era a atividade empresarial brasileira. Quer dizer, o Estado tomou para si, certo? Desde a ditadura militar. Certo? O que aconteceu? Quem foi que recusou, mas recusou falando como se quase fosse algo da ordem da ingenuidade econômica, propor algo dessa natureza? Certo? Quem foi que chegou na semana passada e, diante, certo, de mobilizações absolutamente centrais pelos preços abusivos de tarifas, certo, de transporte público no Brasil, como, por exemplo, existe em São Paulo, virou para um movimento, que é um movimento absolutamente decisivo dentro desse horizonte, que é o MPL, e disse, não, vocês deveriam escolher um mágico, vocês não deveriam procurar um prefeito. Certo? Quer dizer, vocês deveriam ir, quer dizer, antes de eu fazer a tarifa zero, eu vou fazer o Disney zero, certo? Quer dizer, Disney zero, almoço grátis, coisas desse tipo. Quem foi? Foi a direita? Eu não lembro, eu quero deixar isso muito claro, eu não lembro de nenhum político de direita que tenha tido um desrespeito tão grande por um movimento social quanto um prefeito que se diz de esquerda. Então, ou seja, não há por que esperar a onda conservadora, porque, ela, de uma certa forma, ela já está aí, no governo, e pior de tudo, e nós estamos pagando o preço. Por quê? Porque nós, em última instância, é um governo de esquerda, que faz tudo o que a direita faria, só que a direita não precisa pagar o preço de estar fazendo isso, porque ela não está no governo. Para a direita não há situação melhor possível, entendeu? Você desarticula completamente o que seria as políticas de esquerda, em nome da esquerda, sem que a direita precise pagar. Eu diria que esse é um modelo, em larga medida, do que nós vemos no mundo inteiro. Por exemplo, existe na França um governo que agora está tentando votar a possibilidade de você perder a nacionalidade caso você tenha atividades terroristas, certo? Que botou o país sob estado de exceção durante mais do que 15 dias, que era o permitido pela Constituição, e que ainda colocar por mais até que o Estado Islâmico acabe. Ou seja, em última instância, vai ser uma coisa como aconteceu no regime nazista, onde você prorrogou o estado de exceção por anos, por 12 anos. Porque até que o Estado Islâmico acabe... Agora, eu pergunto para vocês, que partido é esse? É um partido que tem a coragem de se chamar de Partido Socialista, certo? Que é um partido, a princípio, seria o partido de esquerda. Então, eu diria, esta é a questão fundamental. Esta é a questão central. Nós devemos ter muita clareza, em última instância, de que nós conseguiremos muito facilmente desarticular qualquer possibilidade de organização vindo da direita, se a esquerda tiver alguma coisa para propor de verdade, mesmo, de franqueza, sem essa coisa de, não, veja bem, a gente tenta fazer algumas coisas que são possíveis. Certo? Eu lembraria a vocês, vejam como é a situação mundial. Lá onde a esquerda conseguiu articular 3 elementos centrais, que é uma reinvenção da democracia a partir do aprofundamento da democracia direta. Certo? Uma democracia direta na qual a esquerda seus partidos, seus sindicatos, certo? E suas instituições, deixam de ter uma perspectiva centralista, uma perspectiva hegemonista e uma perspectiva hierárquica para assumir que nós vamos construir processos que nós não controlamos mais. Nós não vamos mais controlar os processos, nós vamos construir processos que vão ter uma dinâmica própria. Lá onde ela teve capacidade de assumir coisas dessa natureza, por exemplo, como na Espanha, ela ganha.
Ela tem efeitos eleitorais impressionantes. Lá onde a esquerda foi capaz, esse é o primeiro ponto, de compreender muito claramente que não se trata simplesmente de falar, vejam, essas são as possibilidades econômicas que estão dadas para nós, mas de impor de maneira muito forte, certo, a ideia de que existe sim uma luta de classe. E a questão é, onde nós estamos? Como dizia, não um ideólogo da esquerda, mas um dos maiores investidores de Wall Street, Warren Buffett, né, falava que, bem, essa é uma frase dele, vocês podem encontrar isso em qualquer site da internet. Claro que existe uma luta de classe, nós estamos ganhando. Né? Não tem, veja, de fato, lá onde nós assumimos de uma vez por todas, veja, não é possível nós não partirmos de uma reforma, de uma revolução tributária, certo? Porque, vejam bem, nós estamos em crise, tudo bem, mas eu não consigo lembrar de nenhuma crise que tenha acontecido nesse país, onde os dois principais bancos privados têm 20 bilhões de reais de lucro líquido em um ano. Que tipo que estrutura de crise é essa? Certo? Quer dizer, nós temos, na verdade, um deslocamento de capitais do setor produtivo para o setor financeiro, mas não há nenhuma perda nesse sentido. Quer dizer, a questão fundamental é, e o que nós fazemos diante disso? Certo? Qual é a nossa força? Quer dizer, qual é a nossa nós temos uma série de proposições, por que elas não são realmente discutidas? Por que nós não batalhamos com elas? Certo? Se nós formos capazes de fato, impor um modelo de democracia direta, efetivo, concreto e real, certo? No qual o nosso partido não mais controlará processos algum, certo? Nós podemos impor uma pauta muito clara, certo? De exigência fundamental, de luta contra a desigualdade, porque o que aconteceu nesse país não foi uma luta contra a desigualdade. O que aconteceu nesse país nos últimos 10 anos foi uma capitalização das classes mais pobres, o que é outra coisa. Certo? Nossos padrões de desigualdade continuaram basicamente os mesmos. O único fato é que nós utilizamos durante um certo tempo dados que eram dados ligados à renda dos salários, enquanto nós não levamos em conta que, na verdade, o que acontecia é que 1% da população era 1% de rentista. Certo? Se nós levássemos isso em conta, levássemos em conta a perspectiva do rentismo brasileiro, nós perceberíamos muito claramente que não houve nenhum tipo de combate à desigualdade no sentido mais forte do termo. Certo? Quer dizer, se nós levarmos isso em conta de uma maneira muito efetiva, certo? E compreender que nossa discussão sobre a igualdade também é uma discussão sobre a igualdade não só econômica, mas também social e cultural, certo? Eu diria, não há lugar onde a esquerda se enfraquece. Vejam que coisa engraçada, nós estamos num momento muito peculiar da história do mundo. Nós estamos num momento onde um dos poucos políticos que se diz clara e francamente socialista e que consegue ser ouvido pela população e crescer vem dos Estados Unidos. Quer dizer, vejam que coisa interessante, há um tempo eu havia insistido, nós temos uma tendência na política brasileira e mundial de caminhar para os extremos. Nós caminharemos para os extremos, isso é inevitável. Nós teremos uma direita cada vez mais extremada e só há uma maneira de se contrapor a isso, que nós tenhamos uma esquerda cada vez mais claramente posta enquanto esquerda. Só que o que acontece na situação atual? A direita entendeu isso muito bem e foi para o seu extremo. Ela se articulou como uma direita de costumes, como conservadorismo de costumes, um conservadorismo político, um conservadorismo econômico, coisa que não tinha nesse país. Certo? Nós tínhamos um conservadorismo econômico, nós tínhamos um conservadorismo político, mas nós tínhamos um liberalismo de costumes, né? Que era o padrão PSDB, né, Way of Life. Entendeu? Só que o que nós temos hoje? Nós temos, de fato, uma direita que articula esses 3 pontos. Isso era óbvio. Era óbvio. Faz 3, 4 anos que isso era absolutamente compreensível do ponto de vista da dinâmica da política brasileira. E ainda digo mais, eles ainda vão se organizar sobre uma forma partidária e vão conseguir não mais precisar, digamos, de estar presente dentro de um consórcio, que esses consórcios construídos na nova república, como, por exemplo, o consórcio do PSDB. Eles vão ter autonomia e eles vão conseguir mobilizar pelo menos 15% da população. Isso é absolutamente evidente. A questão é o que acontece do outro lado. O que acontece do outro lado? Quer dizer, nós, até agora, por que nós até agora não conseguimos organizar, certo, aquilo que nós realmente representamos, que é pelo menos 15, 20% da população brasileira?
Eu lembro para vocês, todos os dados de pesquisas demonstram isso claramente. Existe pelo menos 30% da população nacional que se diz claramente de esquerda. Ou seja, se você chegar para o sujeito e falar, então, vamos mudar a cor da bandeira de verde para vermelho, eles aceitam. Ou seja, para dizer, é um eleitor orgânico que sempre votou à esquerda, certo? E que vai continuar votando. Certo? A questão é, essas pessoas estão desmobilizadas. Eu digo pior, elas estão com vergonha. Elas estão com vergonha de sair. Elas estão com vergonha de falar alto, certo? De que nós somos, de fato, de esquerda. Elas estão com vergonha de falar, nós acreditamos realmente no socialismo. Certo? A questão é por quê? Certo? Se nós não começarmos a compreender isso, nós não vamos conseguir reconstruir o campo da esquerda nacional. Porque essa reconstrução passa, entre outras coisas, não só pela reorganização do nosso discurso, não só pela absorção de novas pautas, mas também pela compreensão de que nós não vamos conseguir organizar esta parcela da população continuando com as mesmas estruturas, com os mesmos modelos de organização de sempre. Essa questão se transformou numa questão decisiva. Ela se transformou numa questão absolutamente central. Nossos modelos de organização estão completamente inadequados para o tempo de hoje. Certo? Se nós não tivermos coragem de assumir isso de uma vez, de abandonar a nossa característica centralista, hegemonista, hierárquica, nós não vamos conseguir, hipótese alguma. Eles vão se dispersar, eles vão para todos os lugares. Certo? Porque, como se foi colocado aqui antes, essas pessoas elas têm uma consciência muito clara. Não só que elas sabem que a democracia representativa tem um limite, mas elas sabem que a ideia política de representação tem um limite. Talvez nós chegamos num momento onde nós devamos abandonar, de fato, a ideia política de representação. Certo? A ideia de que só se existe quando se é representado. Só se existe politicamente quando se é representado. Só se pode falar quando se representa alguém. Certo? Essa coisa, para mim, sempre foi absolutamente impressionante. Ou seja, a filosofia fez a crítica da representação há mais de 150 anos. A política não conseguiu fazer. Nós temos um pouco essa ideia de que, não, a representação organiza um campo, esse campo é um campo de dramatização dos conflitos políticos, essa dramatização dos conflitos políticos é fundamental para que a democracia realmente funcione, certo? Sendo que a gente realmente não leve em conta, tanto no campo da micropolítica, quanto no campo maior da macropolítica, que talvez um dos elementos fundamentais de bloqueio da nossa capacidade de construção de novos atores políticos, de construção de novos sujeitos políticos, seja o fato de que esses sujeitos políticos novos não querem mais ser representados. Eu lembraria de uma frase que um manifestante, em junho de 2013, falou para uma jornalista, depois de uma entrevista, quando o jornalista virou para ele e perguntou, mas diga uma coisa, qual é o seu nome? Ele falou, anota aí, eu sou ninguém. Era uma colocação absolutamente fantástica. Eu estava querendo dizer o seguinte, olha só, eu não quero aparecer como você normalmente impõe o modo de presença das pessoas. Se eu quero realmente construir uma nova subjetividade política, eu não posso começar imaginando que nós vamos aparecer da mesma forma, que nós vamos ser representados da mesma maneira. Eu não quero nenhum dos seus nomes. Então, é melhor você falar, anota aí, eu sou ninguém. Que é uma coisa que o Marx tinha com muita clareza quando ele falava, falta ainda, o jovem Marx, falta ainda a capacidade de se dizer, eu não sou nada, por isso eu posso ser tudo. Né? Esse é um dado político fundamental. Ou seja, nós, eu diria, mais do que falta de propostas, o que não é verdade, nós podemos fazer uma compilação do diagnóstico da crise, da falência do lulismo. Certo? E com todas as coisas que deveriam ser feitas e não foram feitas. Vocês vão perceber, quer dizer, falta de diagnóstico no campo da esquerda não é o caso. Muito pelo contrário, nós temos uma clareza muito precisa de onde a coisa realmente degringolou, de maneira muito forte. Mas eu acho que falta, antes de mais nada, uma clareza sobre o que serão os sujeitos políticos daqui para frente. Como eles estão dispostos a aparecer, como eles estão dispostos a falar, e até que ponto nós seremos capazes de realmente permitir que este espaço apareça. Eu só terminaria dizendo, talvez uma das questões fundamentais para a esquerda hoje é compreender de uma vez por todas, governar não é dirigir. Se um dia a gente acreditou nisso, a gente devia parar isso de uma vez por todas.
Governar é garantir as condições para que as pessoas dirijam-se a si mesmas. Era isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Safatli. Eu passo de imediato, então, para o Roberto Robaina. Bem, boa tarde, né, já, quase. É mais fácil poder falar depois de um painel tão amplo e rico e especificamente também depois, já que estamos entrando no tema Brasil, depois da fala do Safatli. Mais fácil não porque os problemas estejam resolvidos, mas eles estão bem postos e facilita o debate. O Pedro Fuentes, quando se referia à América Latina e falava do papel do Brasil, ele não teve tempo de desenvolver, mas um dos argumentos que o Pedro queria desenvolver era o papel do Brasil como freio do processo revolucionário latino-americano. E isso tem importância porque os companheiros que trabalharam no tema da América Latina se referiram às distintas experiências, que os processos não foram iguais. De fato, se nós formos analisar o processo venezuelano, Bolívia, Equador, o risco do retrocesso, no caso da Venezuela especificamente, ele é evidente. Houve um congelamento de um processo e há elementos de retrocesso que o Gonzalo tratou de expressar aqui, quais são as tarefas que estão postas para tentar evitar que esse retrocesso se consolide, que passa, por um lado, pela derrota da burguesia de direita tradicional, mas, ao mesmo tempo, por um enfrentamento contra uma burocracia que surgiu no processo, se desenvolveu, se consolidou, e que, em última instância, por dentro, tem liquidado o processo. Então, é óbvio que nós estamos diante de um risco de retrocesso evidente. Então, o problema do medo, para usar a expressão de Safatli, tem uma certa lógica mais real. O caso do Brasil não é assim. É óbvio que tem riscos de retrocesso em termos econômicos o tempo inteiro. O tempo inteiro. E o governo do PT tem sido protagonista também dessas tentativas de retroceder, e nós estamos retrocedendo. Mas o Brasil, se nós formos analisar a razão pela qual Lula ganhou as eleições, é evidente que aquilo que o Luiz Arnaldo explicava sobre Bolívia, Equador, também foi no Brasil a explicação. O Lula ganhou em 2002 porque nós tivemos, desde 84, se quisermos, desde 77, um ascenso no Brasil quase que ininterrupto. Quase que ininterrupto. Teve o período do neoliberalismo, de 90, que foi o que o Tchete falava sobre a Argentina, que o Menem ascendeu e que aqui também a ideologia das privatizações, etc., etc., tinha muita força no povo, mas mesmo naquele período o PT conseguiu, foi o período em que o PT foi se transformando de modo mais qualitativo num partido reformista conciliador, capaz de desenvolver uma estratégia que, no final das contas, vitoriosa, transformou o PT no seu contrário, que foi a eleição e o governo que o Lula fez. Mas a eleição de 2003, de 2002, estamos com som, estamos com um fundo musical. A eleição de 2002 só se explica porque nós tivemos 89, não se explica 2002 sem 89, sem a campanha do Lula lá de 89. Obviamente que a vitória foi muito retardada, foi muito posterior, e esse muito posterior foi transformando o PT. Os anos 90, quem fez luta interna do PT nos anos 90, nós perdíamos todas. As posições revolucionárias dentro do PT perdiam todas. Nós éramos cada vez menores. Nos anos 80 foi uma tragédia o PT. Está aqui o Chimitã, eu vejo que foi secretário de governo municipal, dirigente da DS durante muito tempo, companheiro do Raul Ponte, de vários. Essa derrota da esquerda, ela vem de antes, portanto, ela já vem dos anos 90, essa derrota das esquerdas. Ela não veio depois. Quando o governo ganha, quando o PT assume o governo, e assume o governo fazendo uma estratégia de gerenciar os interesses do capitalista, bem, isso se expressou na América Latina. Se expressou na América Latina, porque o PT ganha em 2002 e o processo latino-americano já estava incendiando. Nós já tínhamos tido o argentinaço. 2001, a Argentina, podemos dar o nome que quiser, foi uma insurreição quase o que aconteceu lá. O presidente saiu de helicóptero, fugiu de helicóptero em Buenos Aires, não é pouca coisa.
o que aconteceu na Argentina. Senão não se explica. O Tchê, os companheiros da Argentina explicam muito bem. Não se entende nada dos progressistas, das medidas progressistas que o kirchnerismo foi obrigado a tomar, sem o argentinaço que obrigou essas medidas a serem tomadas. Porque o povo argentino tem uma capacidade de mobilização, uma consciência democrática gigantesca. Tiveram 30 mil desaparecidos. Não desaprenderam com essa experiência que foi a ditadura argentina. E na área dos direitos humanos, está aqui o Maradona, foi a área que, de uma certa forma, mais se avançou, mas como não ia se avançar se o povo argentino obrigou? E na Venezuela, era tal o processo, tão avançado o processo venezuelano, tão decidido era o processo, e na superestrutura e no governo, a avançar num processo revolucionário, que o Chávez, em 2003, em janeiro de 2003, é incrível, faz já 12 anos, decidiu vir no processo de negociação para vir no Brasil, onde eu encabecei, junto com a Luciana, o processo de negociação. Eu não sou muito moderado agora, há 13 anos era mais, o Chávez era um audacioso total vir a Porto Alegre numa atividade organizada por nós, os mesmos que estamos aqui. O Lula não queria que ele viesse. O PT não queria que o Chávez viesse. Era um grande fórum social mundial. Esse era um grande fórum social mundial. Essa Assembleia Legislativa transbordou. Nós não sabíamos o que fazer. A gente que queria entrar, nós não tínhamos nenhuma estrutura organizativa, nenhum esquema de segurança. Foi incrível que o Chávez tenha vindo. E veio. Deu entrevista coletiva nessa sala. Bem, o PT trabalhou contra o processo do desenvolvimento da Revolução Latino-Americana, da luta pela soberania, pela integração latino-americana. O PT trabalhou contra. O Tito deu o exemplo do Peru, foi o último, que foi o Humala. O Humala, já o programa do Humala foi recuado na eleição de 2011. Mas o programa do Humala foi recuado, mas o Humala ganhou as eleições, porque o Humala foi um dos que apareceu para o povo peruano, encabeçando a luta contra a ditadura do Fujimori, por isso que o Humala ganhou. Mas aí já estava o PT desde o início, assessorando na campanha eleitoral e assessorando no governo. Não poderia ser diferente. O Tito disse, a experiência foi muito rápida. O Humala ganhou e traiu quase que imediatamente. Bem, então, quem organizou isso foi o PT. Então, o processo brasileiro não é o mesmo. Eu estava escutando o Boaventura, 7 minutos. Eu estava escutando o Boaventura de Souza Santos, né, falar estava num evento na Assembleia, que eu fui representar o pessoal para assinar lá Cidades Sustentáveis. Aí o Boaventura, que é um sociólogo português super conceituado, capaz, tem grandes elaborações, mas ele estava falando, e ele estava em todas desse fórum. Boaventura militou horrores, estava em todas as atividades. Foi a estrela. Era o único que vinha, era o único que botava na lista e confirmava mesmo, né? Porque estava o Álvaro Lineiro em várias, também não apareceu nunca. Eu acho que o Haddad também não apareceu. Depois da declaração que o Safatli falou, ele deve ter ficado... Será que não ficou com vergonha? Teria que ficar, né? Porque foi incrível. Mas o Boaventura estava falando que... Ele perguntou assim, porque estava vazio, né? Estava vazio. Eu até mandei uma mensagem no WhatsApp para companheiros, que estava vazio, estava ficando com vergonha, porque eu estava convidado, mas estava assistindo o Boaventura. E ele aí pergunta, e quem é que é de Porto Alegre aqui? Eu levantou a mão, também sou de Porto Alegre. Tinha poucos que levantaram a mão de Porto Alegre. Então, ele, na fala dele, pergunta, mas onde estão as pessoas de Porto Alegre? E ele faz essa pergunta para demonstrar que nós tínhamos tido um enorme retrocesso. Porque ele veio em outros fóruns sociais e que tinha pouca gente em Porto Alegre. Bem, na noite anterior tinha tido um evento, né, um evento com uma ativista curda, organizada pela Fundação, pela Fernanda, não me lembro quem mais foram os organizadores, os companheiros do Juntos, e estava lotado. Lotado para assistir uma ativista curda, que estava falando sobre a Revolução no Kurdistão. Então, onde é que estão as pessoas de Porto Alegre? Bem, estavam ali. Em dezembro, no calor de dezembro infernal, aqui nessa praça, nós tivemos 300 mulheres que reuniram numa convocatória de
Facebook, mais ou menos rápida, para discutir com a Luciana Genro, com Márcia Tiburici, sobre o movimento de mulheres. Em plena praça pública, 300 mulheres estavam reunidas. Então, onde estão as pessoas de Porto Alegre? Ou seja, qual é a situação de Porto Alegre? Já vamos falar do local agora, já que estamos em Porto Alegre. E a pergunta do Boaventura foi essa, cadê as pessoas de Porto Alegre? Pois Porto Alegre, a Luciana, para candidata a presidente da República, teve 7% dos votos em Porto Alegre. 7% dos votos. Qualquer um que tenha votado na Luciana sabe que ela não, o cara votava e sabia que ela não ia ganhar, mas ele votou. 7% dos votos. Nas pesquisas de intenção de voto para a Prefeitura de Porto Alegre, a Luciana tem entre 15% e 19% dos votos. Está em segundo lugar. Em primeiro lugar está a Manuela, que não se pode dizer que seja... A Manuela é uma linha burocrática, conciliadora, mas não pode-se dizer que é a expressão de direita, porque, afinal de contas, Manuela Dávila é do Partido Comunista do Brasil, que está em primeiro lugar. Tem outros 20%. Então, que se juntar a Luciana e Manuela, em Porto Alegre nós estamos falando de 40%. Então, se fizer... A Manuela talvez não seja candidata. A Luciana fica em primeiro lugar nas pesquisas. Em 2003, quando o Chaves veio aqui, só o Chaves podia vir numa atividade, seja... Se fosse o PT mesmo, ia dizer, não, com essa radical, não dá. Nem o PT... O PT achava a Luciana extremista e xiita. Não era a burguesia, era o PT que achava xiita. Bem, uma extremista xiita que está em primeiro lugar, se a Manuela não é candidata, está em primeiro lugar nas pesquisas para ganhar a Prefeitura de Porto Alegre. Mas não é só Porto Alegre, porque no Rio de Janeiro, o Marcelo Freixo, em 2012, já teve 30% dos votos. Em Belém do Pará está aqui o Luiz Arnaldo. Eu não sei o que a burguesia do Pará vai fazer para evitar o Edmilson ganhar a prefeitura. E o Edmilson já foi 2 vezes prefeito, num processo rico de experiência. Uma das poucas experiências que o PT teve de prefeitura, que seguiu tensionando como prefeitura, porque não é fácil, porque aí envolve o problema que o Luiz Arnaldo mesmo falava, das pressões do aparato de Estado sobre partidos que ganham algum peso na superestrutura, sobretudo algum tipo de superestrutura vinculada com o Estado, para se burocratizar, para capitular, etc., etc. Mas em Belém foi uma experiência diferente. Foi tão diferente que o Edmilson, sendo 2 vezes prefeito, é do PSOL, fez essa escolha, não se acomodou na ordem política tradicional. Eu dou esses 3 exemplos porque eu acho que eles são ilustrativos de que, como dizia o Tietê da Argentina, o processo de luta está seguindo. E está seguindo num outro patamar, porque também tem um processo de experiência. É evidente que, se nós olharmos para o ciclo que foi aberto no Brasil, com a luta das diretas contra a ditadura, se quisermos falar de antes, a luta da anistia ainda, e depois a construção do PT, da CUT em 83, bem, esse ciclo acabou. Então, quem quiser ficar fazendo política só, fazendo balanço, e analisando, bem, pode. Esse ciclo terminou. Teve conquista X, Y, Z, retrocesso. Eu creio que é óbvio que ele nos traz problemas. No encerramento desse ciclo, o Safatli falava, é uma esquerda que gerencia os interesses do capital em nome da esquerda, provocando uma enorme desilusão. Um ceticismo grande também, porque existe ceticismo, existe desilusão, e como nós estamos num mundo em que fracassou o chamado socialismo, nós estamos num mundo também sem modelo alternativo. Então, sem projetos alternativos para enfrentar um tipo de economia que é a economia que não precisa de projeto. O único projeto da economia capitalista é que as pessoas tratem de investir tendo lucro, e o Estado ajudando para que a reprodução do capital se dê, se desenvolva, e um Estado cada vez mais militarizado para poder enfrentar a resistência que, inevitavelmente, esse processo de acumulação capitalista, cada vez mais concentrador de renda, de riqueza e de poder, gera, que é o que nós temos hoje. E o Pedro deu o exemplo máximo, que chega a ser quase absurdo, que nós mesmos, sendo socialistas, às vezes costumamos acreditar que tem 62, 69 pessoas que detêm a renda da metade da população mundial. Quer dizer, então, esse é um. Mas nós temos um quadro, esse ciclo terminou e se abriu um outro. Mas esse ciclo não só terminou com a derrota do PT, porque o Delfim Neto e o Sarney, quando o PT ganhou a primeira vez, e nós, naquela época, começamos a construir o PSOL logo em seguida, quando o PT ganhou, o Delfim fez uma definição. O PT veio para salvar o capitalismo brasileiro. Essa foi a definição do Delfim.
que é um economista muito conceituado, muito amigo do Lula, etc, etc. O Lula foi lá reunir com ele e com o Beluso para ver o que faz com a economia agora. O Sarney disse que 2 mandatos do PT são suficientes. Eles ajudam a arrumar a casa e a esquerda desaparece. Bem, o Sarney acertou que 2... Não acertou em nenhuma nesse caso, né? A lógica dele estava certa, que o PT ia terminar, de fato, do ponto de vista das massas, o PT está muito liquidado, muito liquidado. Não é que terminou, as coisas não têm um fim assim, mas o Sarney, não foram 2 mandatos, eles estão já no 4º, mas o que não era previsto é que a esquerda ia seguir. Porque o ciclo que se encerrou, não se encerrou simplesmente com a traição do PT. Porque, de uma certa forma, esse ciclo, a traição do PT se deu em 2003 já. E a explicação do surgimento do PSOL é em 2003. O PSOL não surgiu agora, o PSOL surgiu em 2003 e surgiu em 2003 por uma leitura do que seria a situação. Se o PT não tivesse fracassado, o PSOL teria que fracassar, porque o PSOL não teria sentido histórico de existir. E se demonstrou que estava certo a existência do PSOL. Porque o PT fracassou bem. Eu até gostaria de ter errado, que nós tivéssemos errado. Mas não foi assim. Não foi assim. O PT... Só que o ciclo encerrou mesmo em 2013. O que mudou o Brasil não só é o regime político brasileiro, pós-ditadura militar, se sustentou numa aliança, de um jeito ou outro, óbvio que em polos opostos, mas numa coabitação entre o PSDB no governo e o PT na oposição, durante um bom tempo. E depois com o PT no governo e o PSDB na oposição, e o PMDB sempre no governo. Bem, mas o ciclo se encerrou em 2013, com uma liberação de energia revolucionária extraordinária, pela negativa, mas já é pedir demais, que também os milhares de jovens que saíram nas ruas em junho de 2013 tivessem um programa resolvido, bem, então, não é assim a vida. Mas eles deram um caminho, e o caminho que a juventude deu em 2013 é o caminho da mobilização, da ação direta, do não nos representa, que ao mesmo tempo tem que construir um processo de representação. Essa é a dialética e o processo contraditório que nós temos que resolver, e que é muito difícil de resolver, que é como que se constrói um processo de democracia direta, um processo de mobilização permanente, e ao mesmo tempo consegue se estabelecer um tipo de representação que possa ser questionada permanentemente, mas que de alguma forma ela tem que existir. O processo espanhol demonstra isso. Muita gente achava que os indignados de 2011, em maio de 2011, na Espanha, fizeram um movimento que não ia ter resultado político. 3 anos depois surgiu o Podemos, ameaçando colapsar todo o regime espanhol. Quer dizer, então, esse processo existe. Na Grécia também se deu, mais complicado, mais difícil. Em Portugal, de um jeito ou outro, está se dando com o bloco de esquerda. São processos que estão ocorrendo. Bem, no Brasil, nós temos que desenvolver isso, porque foi um levante que quebrou o regime político. Não acabou o regime político, mas a crise é essa, combinada com a crise econômica, que obriga a burguesia a atacar. E o povo brasileiro não vai parar de se defender, o povo brasileiro não vai ficar passivo. Nós estamos vendo isso. Nós tivemos em 2015 a ideia, foi difícil, foi complicado, 15 de março foram milhares que marcharam, com uma linha de direita, com Aécio como grande líder. Isso, e tem essa questão do atraso nos costumes, esse setor do povo aí que é mais atrasado, tudo isso existe no Brasil e tem uma disputa grande, difícil, a burguesia segue dominando, portanto a ideologia é deles que domina, é óbvio, nós não estamos falando que nós temos uma situação fácil, a situação é difícil, a situação é muito difícil, mas bem, a situação é difícil, mas o novo não é que a situação é difícil, o novo é que a Luciana está em segundo lugar ou primeiro lugar numa eleição de prefeitura em Porto Alegre, o novo é que o Freixo, com toda a burguesia do Rio, com o poder da Globo, com a Globo até inventando novela para tentar desconstituir o Freixo, e o Freixo segue sendo um perigo para a burguesia do Rio de Janeiro. Esse é o novo. Esse é o novo. O novo é que o Freixo, em 2009, 2010, nenhum de vocês sabia quem era. Nenhum de vocês sabia quem era. E, a partir de 2010, teve um filme que foi um sucesso nacional, o filme mais assistido que a Gabriela, onde o Freixo é o protagonista que inspira o personagem, né? São mudanças. E aí entra o que o Tietê falava, tá bem, nós podemos comentar, ficar mais triste, mais pessimista, mas nós temos uma luta pela frente, e essa é a nossa obrigação, de armar para uma luta, senão o quê? Vamos para casa, nós estamos fazendo política. Não é só análise para ver as dificuldades. As dificuldades são enormes, como não vão ser. Se a história da humanidade é essa,
E se a história da luta comunista é essa, com dificuldades, derrotas, mas nós não estamos, como disse o Tchete, indo para uma situação onde nós não temos condições de disputa. Temos muita. Começamos em março com milhares nas ruas, em 2015, e terminamos o ano com outros milhares. Mas não eram propriamente os milhares do Aécio. Eram milhares de jovens secundaristas em São Paulo derrotando o PSDB. Derrotando o PSDB. O PSDB foi derrotado em 2015. E agora os mesmos jovens de São Paulo estão na rua pela tarifa. Eu não acho que vai ter outro levante. Mas o Haddad pede, né? O Haddad pede, e nisso o Safatli tem razão. Porque o levante de junho de 2013 também foi contra o PT. Também foi contra o PT. Não foi centralmente contra o PT, foi meio difuso, foi contra todos. Foi o nosso que se vajam todos. Então, concluo já, o tempo é curto, eu acho que nós temos um desafio enorme pela frente, que é começar um processo, porque nós estamos só no começo, começar um processo de construção de uma esquerda autêntica. É óbvio que esse começo sempre é um recomeço também, porque essa luta não é nova, a ideia comunista, a ideia da luta por uma propriedade comum contra a propriedade privada é uma luta antiga e ela está pulsando, ela está aí, ela está presente, essa luta. Nós temos que nos organizar num processo em que nós saibamos aproveitar os processos eleitorais, porque eles existem e eles são um termômetro, e, ao mesmo tempo, se nós nos saímos bem, nós nos fortalecemos em termos de construção. Não é à toa que o Eduardo Cunha fez a lei da mordaça para tentar impedir a construção do PSOL e, ao mesmo tempo, nos construir num processo social para que a gente não cometa os mesmos erros que o PT cometeu. Né? Nós vamos cometer outros, mas os mesmos eu acho que nós não temos mais direito. É isso, obrigado. Muito obrigada, Roberto. Passo, então, de imediato para o companheiro Márcio Cabreira, PPL. Alô, bom dia a todos, companheiros e companheiras. Saudar a todos aqui. E, antes de mais nada, agradecer o convite aqui da Fundação Lauro Campos e dos companheiros do PSOL para participar aqui do debate. Eu queria só brevemente dar uma opinião acerca do primeiro painel, né? E eu acho que a exposição do Marigoni aqui, ela foi, eu diria, brilhante, né? E acho que o exemplo que ele usou da partida de futebol Brasil e Alemanha é bastante ilustrativo também. Quer dizer, nós não podemos só xingar os alemães, nós precisamos ver o seguinte, como é que os caras nos fizeram o gol e aonde que a gente errou. E acho que isso é fundamental. Se nós da esquerda não reconhecer os equívocos que a gente tem, quer dizer, nós não vamos conseguir superá-los. A gente vê a situação da Venezuela, o companheiro do Aporré levantou aqui, nós do PPL acompanhamos essa situação da Venezuela há bastante tempo. Existem 3 figuras na Venezuela, que é o companheiro Jorge Giordani, o Héctor Navarro e a Ana Iris Osório, que todos são ex-ministros do Chaves, o Giordani, inclusive, com uma influência gigante do pensamento econômico do Chaves, que vem já há anos protestando contra a situação econômica e levantando problemas que possam existir, mas que não foram escutados. Pelo contrário, foram, inclusive, alguns deles postos para fora do PSUV. Quer dizer, e eu acho que o Giordani, em especial, é uma voz com autoridade, foi ministro do Planejamento, foi o primeiro ministro de Planejamento do governo do Chaves, uma pessoa absolutamente capaz. Quer dizer, então, não escutar, quer dizer, a esquerda não ver naquilo, porque é evidente que nós vamos ter erros, evidente, é intrínseco, é impossível, né, não se ter. Então, acho que a situação da América Latina é isso que o Marigoni, de fato, falou. Nós precisamos o quê? Primeiro, ter a humildade de discutir entre nós aonde estão os nossos erros. Quer dizer, aonde foi que a gente errou? Quer dizer, e o que pode ser feito para superá-los e seguir tocando a luta em frente. Nós não podemos fazer essa coisa de que, não, tudo é um ataque da direita. Quer dizer, mas os nossos equívocos? Existe hoje uma situação econômica delicada, problemática ou não na Venezuela. Todos nós, alguns que têm tido a oportunidade de estar por lá, têm visto as colas. É fato. Quer dizer, existe uma crise de abastecimento. Aliás, o Caracaço, quer dizer, quando o Chaves se insurge, ainda não presidente, ele se dá fruto de uma crise de abastecimento. Quer dizer, e aí tem uma repressão policial gigantesca, centenas de milhares de mortos, e depois produz a tomada do poder do Chaves. Ou seja,
A situação econômica da Venezuela vive uma situação muito semelhante. Acho que é nosso dever, como um todo, buscar contribuir para o debate dessa situação, e acho que esse alerta que o Marigoni fez está, de fato, muito bem feito. Bom, eu queria dizer que acho que a intervenção do Vladimir, do Safatli aqui, queria cumprimentá-lo sobre tudo e dizer que eu acho que ela é bastante importante e reveladora de uma coisa. Quer dizer, essa coisa do, olha o medo, a direita pode vir, quer dizer, utilizar isso, de fato, eu acho que ele colocou muito bem, é uma enorme, quer dizer, desfaçatez, desonestidade intelectual. E é importante a gente perceber o estrago que essa desonestidade eleitoral feita pelo PT no atual momento está trazendo para a esquerda brasileira. E se a gente não demarcar um campo e ter uma diferença clara, nós vamos ser vítima desse estrago que vai ser feito, e é um estrago que vai perdurar por vários anos, porque eu estou em absoluto acordo. Hoje, o Marigoni também falou isso, a direita no Brasil caminha por dentro do governo, avança por dentro do governo. Quer dizer, o que teria de diferente um governo, do ponto de vista político das suas ações práticas, do Aécio desse governo da Dilma? Está privatizando. Acabou de anunciar a privatização da Transpetro, vendeu, na calada da noite do final do ano, ações de outra subsidiária da Petrobras, anunciou privatização de portos e aeroportos. Então, o que tem de diferente na essência? Acho eu que muito pouco. Infelizmente, essa é a verdade. Eu queria dizer, companheiros, que acho que fazer uma análise do momento atual nos faz, inevitavelmente, voltar um pouquinho atrás. As manifestações de 2013 foram manifestações enormes no Brasil inteiro, e várias, eu diria que a grande maioria delas, expressa pelos próprios manifestantes, não eram só pelo aumento da tarifa. O Rio de Janeiro, inclusive, que foi palco de manifestações gigantescas, quer dizer, os manifestantes se manifestavam claramente como o seguinte: o nosso problema não é o aumento da tarifa, é o serviço público que é oferecido. Nós vamos para as eleições de 2014, a Dilma diz que vai escutar a voz das ruas e vai para a eleição de 2014 com esse discurso, quer dizer, e passa a governar escutando a voz do mercado. Quer dizer, o que mudou nos serviços públicos nesse período? Absolutamente nada, eles só pioraram do ponto de vista do transporte, da educação e da saúde pública. Nós estamos vendo a crise que o Rio de Janeiro está metida do ponto de vista da saúde pública. Por quê? Porque privatizaram a saúde do Rio de Janeiro. Essa é a verdade. As OS tomaram conta e a saúde do Rio de Janeiro é privada. Quer dizer, o que nós avançamos na educação? O que nós avançamos no transporte público? Absolutamente nada. Ou seja, a Dilma vai para as eleições dizendo que vai atender a voz do povo e atende a voz do mercado. E vejam vocês como é paradoxal as coisas. Hoje, para se manter politicamente, a Dilma faz uma aliança dentro do PMDB, fundamentalmente com quem? Quem é o sustentáculo da Dilma dentro do PMDB? Sérgio Cabral e Eduardo Paes. As duas figuras que foram mais marcadas nessas manifestações de 2013. Não vamos esquecer que a rua que ficou ocupada durante meses foi a rua do Sérgio Cabral. Era emblemático isso. O cara que transformou a cidade do Rio de Janeiro na cidade dos negócios, que privatizou a cidade do Rio de Janeiro, que bate no peito dizendo que fez o Porto Maravilha vendendo área de construção, é o Eduardo Paes. Esses são os principais aliados da Dilma, e tem como garoto que vai protagonizar, o Israel teve lá pelo Rio, conhece bem também, a família Pisciani, que fazia o Aezão no Rio de Janeiro. Os Pisciani faziam o quê? Aécio e Pezão. Essa é a nossa chapa. E hoje vai ser o grande líder, o grande salvador da pátria do governo da Dilma. Quer dizer, da estrutura política que sustenta esse governo. Então, é evidente que eles estão governando do ponto de vista político, econômico, com a estrutura que não é a estrutura que o elegeu. E acho que aí o que o Safatli fala é muito verdadeiro. Quer dizer, se a gente não fizer uma diferenciação clara do joio do trigo, da nossa posição política em relação a deles, quer dizer, nós corremos o risco de ser vítimas também e de sucumbir junto, quem sabe até. E acho que por que a Luciana hoje, Robaina, tem
19, 20, 25, talvez até um pouco mais, por cento das intenções de voto aqui para a Prefeitura de Porto Alegre. Porque está encarnado na Luciana, certamente, essa coisa da mudança, do diferente. Quer dizer, alguns podem dizer, como você fala, a Luciana é muito radical, a Luciana é chita, mas ninguém pode dizer que a Luciana se envolveu com corrupção. Ninguém pode dizer que a Luciana sucumbiu a esse modelo político, até porque ela rompeu com o PT, saiu, digamos assim, de um conforto político, de um grande partido, em função de quê? Dos seus princípios. Quer dizer, é isso que está sendo expressado. E eu acho que essa eleição municipal de 2016, ela vai ser absolutamente nacionalizada, quer dizer, as questões nacionais elas vão estar em pauta, e nós vamos, sem dúvida nenhuma, eu acho que a candidatura da Luciana ela é a expressão dessa mudança, e ela vai ser ampliada aonde? Não só na militância dos nossos partidos, mas na inteligência que existe na cidade, nas necessidades que realmente a cidade existe, e nós vamos ter que nos posicionar claramente sobre uma série de questões. Essa questão do transporte público. Não adianta tratar o serviço público como negócio. Em Buenos Aires, a passagem de ônibus é R$1, hoje, em moeda de hoje, certo? O serviço público está sendo tratado na condição de serviço público. Quer dizer, então, tratar o serviço público como negócio, que é o que acontece com o transporte coletivo nas grandes cidades, é um problema gigantesco. Eu conheço o Robaina há muitos anos, já tivemos muita divergência, eu vou ter mais uma aqui com ele para não perder o costume, senão fica sem graça. Porque ele falou que, não, esse negócio da Manuela e tal, a Manuela é de esquerda, é do PCdoB. Pois é, mas vejam vocês o seguinte, a Procuradoria-Geral da República acabou de denunciar, e eu acho que nesse lamaçal todo que está aí, é pouco provável que não seja verdade, que o PP, Partido Progressista, amealhou nesses últimos 8 anos, 358 milhões de reais de propina na Petrobras. 358 milhões de reais em 8 anos, companheiros, são 112 mil reais por dia. Todo santo dia, consecutivamente. Não tem Natal, Ano Novo, feriado, Páscoa, não, todo dia. 112 mil reais que eles roubaram nesses últimos 8 anos. E nós não podemos tirar de vista que, há pouquinho tempo atrás, nossa companheira Manuela desfilou de braço dado com a Ana Amélia Lemos. Quer dizer, é um fato, isso nós não estamos inventando, nós não estamos criando. Quer dizer, Imagina se eu vou divergir dele. então, é um fato, entendeu? Eu acho que, quer dizer, o que nós precisamos e o que vai nos diferenciar e o que vai diferenciar uma futura administração da Luciana é os compromissos que ela fizer. Quer dizer, não é outra coisa. E nós não podemos admitir o fato do seguinte, não, mas veja só, em nome da governabilidade vale tudo. Quer dizer, agora mesmo, essa semana fez 92 anos da morte do Lênin. Bom, o Marigoni também fez aqui uma referência a essa questão das dificuldades que foi pôr de pé a Revolução Russa, né? Que era a revolução do desespero, da agonia, e, de fato, aquela revolução passou por isso tudo. Imaginamos nós o seguinte, que o Lênin resolveu assim, bom, já que em nome da revolução, para manter a revolução, vamos usar as práticas do czar, vamos dar um jeito, vamos dar uma adaptada. É evidente que a revolução teria mudado de caráter, é evidente que ela não teria atendido ao caráter da classe operária, ao caráter do povo dos mais necessitados. E eu acho que o governo do PT, em síntese, ele é isso hoje. Quer dizer, ele mudou o seu caráter, ele privatiza. Eu vou pedir licença para vocês e vou ler aqui rapidamente um parágrafo de um documento do Requião, que não é nosso, é um cara do PMDB, digamos assim, de centro. Governador do Paraná. Nos últimos anos, mais de 40% dos recursos da União têm sido usados com encargos da dívida financeira, restando bem menos de 5% para investimento. A desproporção dos gastos com o serviço da dívida em relação aos demais gastos do Estado é chocante. No orçamento da União, um mês de pagamento de juros corresponde a mais do dispêndio anual de todo o sistema de saúde. 15 dias corresponde mais que o gasto anual em educação. 10 dias, bem mais que os recursos alocados no programa Bolsa Família, que unificou quase todos os programas anteriores. 5 dias de pagamento de juros cobre com sobra o gasto previsto no ano para a construção de habitação popular. 1 minuto corresponde a mais que a alocação anual
de recursos com a defesa dos direitos humanos. Essa é a situação do Brasil. Quer dizer, nós estamos sendo drenados. Quer dizer, nós tivemos outras formas de drenagem. Antes era a dívida externa, quer dizer, depois, no Fernando Henrique, foi o insano processo de privatização que quase levou a Petrobras, e agora o mecanismo de drenagem é esse. Quer dizer, e hoje, o que o PT faz? Comemora a própria tragédia. Quer dizer, essa semana eles comemoraram, o Banco Central não aumentou juro. Eles estão comemorando a própria tragédia, eles estão comemorando o quê? O desemprego, eles estão comemorando a ruína econômica do país, que vai perdurar. Nós, infelizmente, não vamos resolver isso em 1 ano ou em 2 anos. Quer dizer, e a política não muda. Eu tenho um conhecido que diz que assim, bom, o primeiro passo para sair do buraco é parar de cavar. Se não parar de cavar, não sai. Quer dizer, e a situação econômica do Brasil é essa. Quer dizer, eles não param de cavar. Quer dizer, não, mas veja só, mas dessa vez nós não aumentamos o juros. Mas não precisa aumentar, como o Saflat disse. Os 2 grandes bancos brasileiros estão bom, eles estão ganhando muito. Quer dizer, claro que se aumentar eles vão agradecer, por óbvio, mas do jeito que está, nós continuamos sendo o maior juro do Brasil. Bom, disse que não precisava aumentar mais. Tanto o boletim diário do Bradesco, um dia antes da reunião do Copom, e o boletim do Itaú dizem que, por prevenção, em função da crise que se avizinha, não deveria aumentar. Essa é o que diz os 2 boletins do Itaú e do Bradesco. Então, companheiros, eu acho que nós, de fato, precisamos acreditar. Nós não podemos deixar de sonhar, cair no conto de que não existe alternativa. Ou é o PT, ou é o PSDB. Existe alternativa, sim. Nós podemos construir essa alternativa. A prova de que existe alternativa é que as eleições municipais de 2016 podem se tornarem a eleição dos imponderáveis, pode se tornar a eleição da Luciana, que é o mais provável. Digamos assim, o status quo diz que a Luciana será prefeita de Porto Alegre, até porque nós vamos seguramente enfrentar uma guerra grande contra todos. Vai ter muita gente que, quando perceber que a possibilidade é real, vai fazer o quê? Vai caluniar, quer dizer, vai fazer as campanhas voltadas ao dinheiro, vão aparecer, mas nós temos capacidade, quer dizer, de ser a vertente que, de fato, expresse isso, porque existe um esgotamento político, existe um esgotamento da sociedade em relação ao roubo que é realizado no país. Esse esgotamento está claro, quer dizer, e nós precisamos apresentar alternativas, nós precisamos construir uma frente no Brasil, quer dizer, longe do medo, como o Safat falava, senão nós vamos ficar refém do medo. Quer dizer, aí talvez seja melhor isso, vamos para casa, vamos descansar, fazer outra coisa da vida, porque nós vamos chegar, inevitavelmente, à conclusão que não vale a pena lutar, que eles são muito poderosos. Quer dizer, e se os nossos companheiros que combateram em armas tivessem feito esse mesmo raciocínio, nós não tínhamos derrubado a ditadura. Ela era poderosíssima, quer dizer, ela era algo assim. E o que era a esquerda brasileira em combate? Meia dúzia de jovens, quer dizer, não mais do que isso, corajosos, audaciosos, firmes, mas tiveram disposição de luta o suficiente para derrubar a ditadura. O que era o Hugo Chávez na Venezuela? Certo? Era um militar, sozinho, ele não tinha partido, não tinha organização, não tinha nada. A partir da indignação e da saída dele, inclusive, do quartel, quer dizer, eu vou só agregar uma outra coisa aqui, de fato o desprezo do PT e de vários setores ao Chávez é gigante, porque o Chávez foi proibido, inclusive, assim como do Fórum Social Mundial, no Fórum de São Paulo, a primeira reunião que o Chávez foi, o Marco Aurélio Garcia e o PT proibiram ele de entrar, ele ficou a noite inteira na porta da rua, junto com um companheiro na época do MR8, que também foi proibido de entrar, porque eram considerados que eram organizações muito à direita e tal, então não podiam participar lá da reunião do Fórum de São Paulo, que hoje se transformou, quer dizer, muito mais num fórum de debate para tentar salvaguardar erros do que fazer outra coisa. Então, eu acho, companheiros, que nos cabe a gente ir à luta. Quer dizer, nós estamos iniciando um ano de 2016 que eu acho que promete, quer dizer, muita mobilização. Quer dizer, as mobilizações em São Paulo revelam isso, e eu acho que as mobilizações em São Paulo, claramente, elas não são só pela questão do aumento de passagem, até porque, vejamos nós, os estudantes de São Paulo têm uma situação um pouquinho mais confortável.
Eles pagam metade do preço da passagem, de escola particular, e tem passe livre os de escolas públicas. É uma realidade. E por que as manifestações têm ocorrido e são crescentes? Porque existe uma indignação não só com o preço da passagem, é com os serviços públicos que são oferecidos, é com a política, é com o tipo de cidade que está sendo oferecido. Essa é a realidade. E a realidade econômica do Brasil é sufocante, não vai mudar. A política econômica do governo Dilma é essa política que está aí. Acabaram de fazer a MP da leniência, ou seja, vamos fazer de conta que nada disso aconteceu, porque, afinal de contas, o que trava a economia é a Lava Jato. Se não tivesse tido a Lava Jato, bom, mas então eles tinham que ter pensado nisso antes de assaltar os cofres públicos, antes de fazer o que fizeram com a principal empresa do país. Eu acho que nós precisamos continuar lutando, sonhando. Nós vimos aí que, às vezes, o hábito vira vício. O PT aconteceu isso. Muita gente com o hábito, né, de viver no gabinete, de ter cargos, quer dizer, e acabaram, inevitavelmente, se viciando. O hábito se transformou em vício. Nós, quer dizer, precisamos rever. Eu acho que a revolução, a opção pela luta, ela é cotidiana. Todo dia a gente tem que, inevitavelmente, fazer e renovar essa opção. Mas eu sinto que a gente tem um exército de lutadores e o PPL está se somando a isso. Nós vamos enfrentar juntos aí uma eleição municipal que eu acho que vai nos fazer sair muito maiores do que a gente vai entrar, muito mais fortalecidos e com a perspectiva real de dirigir uma cidade importante e aí pôr à prova, inclusive, como o Robaina disse, as nossas convicções, aquilo que a gente tem que fazer, conviver com os nossos erros que seguramente vão existir, mas eu acho que a nossa capacidade e a nossa vontade, sobretudo, de acertar é muito maior, é muito mais firme, e com ela nós vamos seguramente conseguir seguir tocando a nossa luta em frente. Muito obrigado. Muito bem, obrigada, Márcio. Agora, então, a gente vai abrir para o plenário. Eu vou pedir para a companheira Gabi, para me ajudar a sentar aqui na mesa, a pegar as inscrições. Devido ao adiantado da hora, a gente está propondo que sejamos 10 inscrições com 3 minutos, certo? Se passar um pouquinho de 10, tudo bem, mas não vamos passar muito disso, porque, senão, também o nosso horário vai ficar muito, muito longo e o pessoal está aqui desde as 9 horas, alguns, né? Então, pega com a Gabi aí, por favor. Professor Schmidt. Alô? Bom dia a todos. Eu tenho uma... Tá. O assunto que me... Tem muitas coisas para a gente discutir, mas o assunto que me chama a atenção surgiu na fala do Safatli e do companheiro da Venezuela. Tá? Eu acho assim, é central que a gente se preocupe com a questão da burocratização. Eu trabalhei na Venezuela por um tempo pelo IPEA. Eu sou da Universidade Federal aqui, mas eu tive uma bolsa para trabalhar do IPEA para trabalhar na Venezuela. E claro que eu aproveitei também para fazer reflexões acadêmicas, e uma delas está numa revista da Universidade de Santa Catarina, e justamente essa questão da centralização, né, principalmente na figura das pessoas próximas da presidência, eu acho que é uma questão central. E eu acho que é uma mudança nos processos de transformação aqui na América Latina, no sentido do protagonismo da população, ou melhor, do protagonismo dos movimentos, melhor dizendo assim. E aí eu me reporto, nós fizemos no ano passado, no primeiro trimestre, o nosso pós-graduação é por trimestre, fizemos junto com um colega, um curso sobre raízes históricas
e teóricas do socialismo. E aí foi muito interessante, tem um grupo de jovens do pós-graduação, o debate que existia entre a Rosa Luxemburgo e o Lenin. Tá? E foi interessante que o conjunto dos jovens que estavam ali, claro que não é uma amostra da população, é um grupo particular, mas o conjunto, uma unanimidade, se posicionou a favor da Rosa Luxemburgo no debate. E eu acho que isso é uma coisa que deve nos chamar a atenção. Né? O papel desses processos de burocratização na frustração, não só das nossas experiências de governo, tá? Mas também na degenerescência dos nossos partidos. Né? Então, eu acho que esse é um ponto central para a gente refletir, tá? Para não cometer erros nesse sentido. Quer dizer, a história do protagonismo da população não deve ser uma coisa propagandística e não deve ser limitado. Eu estudo isso, estudei a experiência iugoslava, que eles conseguiram avançar, por exemplo, na autogestão, mas a autogestão parava na porta das empresas. No nível da economia em geral, era monopólio do partido único no poder. Então, a gente tem que ter, no meu entender, eu acho que é uma discussão que os processos novos estão mostrando, tá? E que a gente deve ter muito, não tem tempo para desenvolver isso, mas deve ter muita preocupação. Eu queria fazer uma consideração a partir do que foi colocado aqui na mesa com relação a essa questão do esgotamento do ciclo, né, do lulismo, digamos assim, porque eu acho que a forma como eles também apresentaram a análise que tinham sobre as jornadas de junho. Então, alô, aí sim. Foi. Quanto tempo era? Então, eu queria tocar um pouco nesse tema, porque eu acho que é muito importante, inclusive a forma como os governistas assimilaram as jornadas de junho, com essa questão colocada pelo Safatli de uma certa ideologia do medo, interpretava que aquele movimento seria um movimento que poderia ajudar a direita a se levantar, que seria um movimento tão inconsciente que poderia fazer o contrário dos seus propósitos, né? E eu acho que isso se deve também a uma situação que o PT conseguiu criar, o professor Rui Braga tem chamado de um consentimento ativo das direções da classe trabalhadora e um certo consentimento passivo da própria classe com relação ao que as políticas sociais, etc. Então, um certo amortecimento da luta de classes durante um certo momento. E eu acho que isso tem a ver com um tema que eu até gostaria que os companheiros desenvolvessem um pouco mais, que é não só a passagem, digamos, para o outro lado da trincheira do PT do ponto de vista político, mas também a relação orgânica que o PT passou a ter com a própria classe dominante do ponto de vista econômico. O Tito comentou aqui a questão da grande mineração no Peru, as construções que foram feitas em convênios, tanto com a Venezuela como com a Bolívia. Quer dizer, um dos grandes mecanismos que eu acho que foi utilizado a partir da relação orgânica com setores, como é o caso da Odebrecht, como é o caso de outras empresas brasileiras, como a própria BR Foods, etc., diversas que passaram a exportar capital a partir do governo Lula, ela é uma relação que, na minha opinião, demonstra já um salto de qualidade. E acho que, olhando, digamos, do outro lado
dessa trincheira, é muito importante um dado que recentemente foi divulgado pelo DIEESE sobre as greves de 2013. Porque se dizia que era uma mobilização de classes médias, né, de estudantes, etc., 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 mas 2013 registrou um número de greves maior do que 89, do que 90, como o Roberto disse aqui, que foi o auge do ciclo iniciado no final dos anos 70. Portanto, acho que é importante a gente levar isso em conta. Foram 2.050 greves, especialmente nos setores menos organizados sindicalmente e mais vilipendiados economicamente. Setor de serviços, pequenas empresas, trabalho precário, greves de pouca duração, greves de muita intensidade, mas de pouca duração. Eu acho que esse encontro também, do ponto de vista dos trabalhadores, é importante a gente estar de olho, porque ainda não foram registradas as greves de 2014, que pode ser que mantenham ainda um nível bem grande com relação ao que foi 2013, mas é fato que se encontrou aí, através de um levante que começou, como já disseram aqui, com a juventude, mas que acabou se expressando também no mundo do trabalho. É provável que essas tendências latentes sigam se desenvolvendo. Eu acho que seria importante a gente abordar isso do ponto de vista da construção desse projeto de autorrepresentação que o Safatli se referia e que nós queremos ser parte, porque a entrada da classe trabalhadora nesses movimentos que começaram a se expressar certamente trazem uma exigência programática mais profunda que eu acho que tem que ser objeto da nossa reflexão. Obrigado. Gu. Já avisa o próximo para não tem. Por isso que eu não avisei. Boa tarde, camaradas. Eu sou o Gu, sou estudante da URGS, do DCE da URGS, e sou do coletivo Vamos à Luta e faço parte da CST PSOL. Gostei muito do debate aqui hoje, foi muito rico. Queria também comentar algumas questões. Assim. A gente tem acordo que essa série de governos que assumiram na América Latina no último período, eles são resultado, sim, de grandes lutas que tiveram em cada um desses países. Sem essas lutas, não ia ter esse reflexo eleitoral, né, que garantiu a vitória deles. E, de fato, não são exatamente iguais, mas têm suas semelhanças. Né? É importante, quando o Roberto falou ali, que certas concessões que o Chávez, por exemplo, deu, são fruto da luta explosiva lá na Venezuela. Né? E, definitivamente, os revolucionários devem reconhecer essas questões, porque, nos momentos chaves em que esteve colocado ataques a esse governo, por exemplo, em 2002, com a possibilidade de golpe, a gente estava lá nas ruas apoiando, né, com o povo na rua, contra o golpe, enfim, mas colocando desde o início as limitações daquele projeto, né, que seguiu pagando a dívida e permitiu o enriquecimento desses novos burocratas lá na Venezuela. Para nós, há uma falência, assim como a Dilma segue um projeto do Lula, que já inicia falido, para nós, o governo do Maduro, hoje, todo problemático, ele é segmento de um processo que já nasce falido, que é o socialismo do século XXI. E é importante a gente questionar, perceber isso, porque os reformistas colocam a culpa no povo, nos trabalhadores, pelos retrocessos na Venezuela, por exemplo, e não na direção. Né? E esquecem de lembrar que os avanços nesses países é fruto das lutas. Né? Também queria lembrar que a crise se intensifica, é por isso que a gente vê com mais rapidez a experiência com as direções como a da Grécia, né, o Syriza, e o Podemos, agora, que pode ser que se eleja, né, mas já colocando que, quanto mais eles têm a possibilidade de se eleger, mais eles cedem às pressões eleitorais e fazem negociações. Agora, o Podemos dizendo que quer
chegar num governo junto com o PSOE, né, o partido da velha esquerda, né, que se tornou a nova direita. Eu só queria também reclamar de algumas falas do companheiro da Argentina, que esqueceu totalmente da FIT, que é uma referência de luta, é uma referência eleitoral da esquerda a nível mundial, com votos, muitos votos, se comparado proporcionalmente com o Brasil, com um programa muito exemplar de unidade da esquerda. E muito ruim que os companheiros lá na Argentina não estão construindo a FIT e ficam atacando ela, né? E só lembrando assim a necessidade da gente seguir esses debates e a unidade da esquerda nas lutas, principalmente nas greves que estão estourando pelo país, como o Bernardo falou, né, que as velhas direções não controlam mais, a necessidade da gente construir essa alternativa também nas lutas, além do meio eleitoral. Ezequiel. Bom, gente, bom dia, boa tarde, né, a todos. Eu vou ser breve aqui, até porque nós queremos retomar a mesa aqui. Eu vim fazer uma saudação, na verdade. E quero dizer que eu fiquei feliz de ouvir aqui nessa mesa hoje de que 30% das pessoas, da população brasileira, tem uma posição de esquerda. Eu, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar em dados desse tipo e acho que é muito interessante, porque isso nos denota também, nos dá esperança. Nos dá esperança de que é possível, sim, a gente construir uma alternativa nesse país que, de fato, né, defenda a população trabalhadora, defenda os trabalhadores, defenda a população pobre desse país. Eu quero dizer para vocês que a gente que é mais velho, aí, a gente que passou dos 40 anos, viu e também apoiou a construção e a trajetória do PT, né? Os nossos amigos, os nossos colegas, a nossa família, tem muito ceticismo, porque via no PT uma grande esperança de transformação desse país, né? E hoje, quando a gente fala de esquerda, fala da luta de esquerda, fala da luta dos trabalhadores, é bastante complicado, inclusive, nas nossas categorias. Eu sou sindicalista, sou servidor municipal aqui em Porto Alegre, e a gente vê uma grande dificuldade das pessoas mais velhas de fato, aderirem ao movimento, aderirem à luta socialista, à luta dos trabalhadores. E, por isso, eu quero aqui, né, fazer uma referência à música que diz que eu levo fé na rapaziada, né? Quero dizer aqui que eu acho, sinceramente, eu tenho esperança de que a nossa juventude, de fato, resgate aquele sentimento, aquela vontade de transformar esse país. E quero dizer que o que a gente viu em 2013 e está vendo a partir dali, e a gente já começa o ano vendo isso em São Paulo, vendo isso nas ruas, de que nós temos, sim, no Brasil, uma juventude que está disposta a fazer a luta, fazer a transformação e fazer com que a gente, de fato, enfrente essa burguesia e transforme esse país. E acho que aqui em Porto Alegre, nós, sim, estamos com uma possibilidade muito grande de uma grande alternativa na figura da Luciana Genro e dessa coligação que nós estamos fazendo aqui para transformar também essa cidade. E nós temos, com certeza, uma grande possibilidade de chegar, sim, na Prefeitura de Porto Alegre. Queria terminar dizendo isso. Um grande abraço a todos. Então, eu vou privilegiar agora, no final, a fala do Safatli, porque ele veio de São Paulo especialmente para este painel, né? Nós temos outros convidados que também vieram e que vão participar de outros eventos ou que são daqui, e o Safatli veio especialmente para o nosso evento. Mas, se tiver algum dos outros painelistas que faça questão de fazer alguma outra intervenção, também pode se apresentar aqui comigo. Mas vamos passar de imediato, então, para o Safatli, para as considerações finais. Então, queria só aproveitar muito do que foi dito aqui, e também que foi falado pelos outros companheiros aqui da mesa. Certo? Tem 3 pontos que eu acho que seriam muito importantes se a gente voltar um pouco. O
Primeiro, essa ideia do Roberto de que, de fato, 2013 é um marco de tudo que está acontecendo aqui. E acho que tem uma questão absolutamente central que diz respeito a como as pessoas se relacionam ao que 2013 realmente representou, né? Acho que foi um marco em vários sentidos. Quer dizer, o primeiro no sentido de que, quer dizer, a gente viu muito claramente quem era capaz de se abrir para o que era apenas uma potencialidade e quem lutou de maneira completamente desesperada para desqualificar qualquer coisa que poderia aparecer em 2013, porque era incontrolável. Porque não se controlava, porque não tinha uma caracterização muito precisa. Certo? E essa desqualificação do que era obscuro, do que era impreciso, tinha uma razão muito forte, que era, afinal de contas, a maneira com que você faz de uma certa forma, matar, certo? Aquilo que está em processo de gestação. 2013 é o típico acontecimento, no sentido mais forte do termo. O acontecimento não é aquilo que produz, é aquilo que destrói. 2013 destruiu a Nova República. A Nova República morreu em 2013. Todo esse processo que veio de 84, certo, do final da ditadura até agora, acabou lá. Isso significava o quê? Os atores políticos que organizaram toda essa era, certo? Sejam através dos seus consórcios de poder, PT, PSDB, seja através dos seus modelos de negociação, seja através da sua ideia de governabilidade, certo? Aquilo era o marco de que não era mais possível continuar daquela forma. Não se podia mais continuar. O que aconteceu daí, então? O que aconteceu foi simplesmente a degradação, a gangsterização cada vez mais clara da política brasileira, porque não havia ninguém à altura do que 2013 representou. E, de fato, por todos os lados isso ficou muito evidente. Então, a gente tem uma tarefa. É estar à altura desse descontentamento, da altura dessa consciência da impossibilidade de continuar desta forma que 2013, de fato, representou. Quando se fala, por exemplo, no transformismo do PT, né? Quer dizer, como é que foi possível um partido que era, em última instância, o partido, pelo menos do latino-americano, o partido mais importante da esquerda latino-americana, chegar nesse ponto de degradação, de miséria, de incapacidade absoluta, certo? De conseguir fazer qualquer coisa que não seja simplesmente as ações necessárias para que eles se perpetuem no poder. A gente tem um governo que tem uma característica fundamental. A sua única questão fundamental é continuar sobrevivendo. A única função dele hoje é sobreviver até o final. Quer dizer, como é que a gente conseguiu chegar num ponto como esse? Certo? Vejam, eu insistiria num aspecto que me parece absolutamente central, que muitas vezes é negligenciado. O objetivo econômico do PT era criar um capitalismo de Estado no Brasil. Não foi à toa que, num dos momentos áureos do lulismo, uma das imagens áureas era o Lula repetindo a própria imagem do Getúlio Vargas, botando a mão no petróleo, levantando a mão do petróleo, certo? Quer dizer, como se quem diz, a história se repete. Né? Quer dizer, é verdade que ele não esperava que o barril do petróleo chegasse a $20. Né? Ou seja, que aí, bem, do fogo foi-se embora o pré-sal. Mas a ideia era muito clara. Ou seja, era recuperar um modelo de desenvolvimento que nunca tinha sido o modelo de desenvolvimento da esquerda dos anos 80 e 90, certo? Que era esse modelo nacional desenvolvimentista. Mas foi o que ele fez. Ele, de fato, recuperou. Era um capitalismo de Estado, onde o BNDES tinha uma função central, que era criar os players, né, brasileiros que iam lutar no mercado internacional, certo? Criando, então, essas grandes corporações, essas grandes empresas, certo? Mas que tinham como uma função central não ser só não ser só a expressão de um capitalismo de Estado, mas de um capitalismo monopolista de Estado. A gente conseguiu chegar numa situação da economia nacional onde não há setor da economia nacional que não seja cartelizado ou monopolizado. Um exemplo clássico é o que aconteceu no agronegócio, que isso toca muito claramente o Rio Grande. Veja o setor a indústria de frigoríficos. Né? Durante muito tempo, foi um setor pulverizado do ponto de vista econômico, uma multiplicidade de atores. Bem, o BNDES se emprestou para a JBS, né, a juros familiares, não posso dizer. Né? E o que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram
eles compraram todos os pequenos frigoríficos desse país, transformando um setor que era concorrencial em um setor completamente monopolizado. Isso, quer dizer, essa monopolização da economia foi feita como um eixo fundamental de um programa de um partido de esquerda. Percebe o absurdo que isso representou? A gente conseguiu criar uma situação onde não tem nenhum setor que não seja carteirizado nesse país, e não é por outra razão. Nós temos os serviços mais caros, nós temos os produtos mais caros. Por quê? Porque simplesmente a única coisa que talvez servisse do capitalismo, que era a ideia de concorrência, não existe no Brasil. Não há concorrência no Brasil, não há setor que tenha concorrência. Certo? Quer dizer, isso significa o quê? Significa um equívoco, mas de uma dimensão absoluta, porque deu a impressão que, de fato, quer dizer, qual que era a função de uma esquerda no poder? A função da esquerda no poder era recriar um novo modelo de aliança entre a burguesia nacional e o Estado. Porque esse foi o resultado. Nenhuma discussão sobre novos modelos produtivos, nenhuma discussão sobre, de fato, como é que se faz para desconcentrar não só o processo de renda, mas também desconcentrar o processo da posse dos instrumentos de produção. Nada disso, absolutamente nada. Isso saiu absolutamente de qualquer patamar possível, a ponto de chegar em situações completamente aberrantes. Ou seja, nós temos um governo de esquerda que, a princípio, vai ficar 16 anos no poder e nunca houve uma discussão séria, uma discussão honesta dentro do Congresso, por exemplo, sobre o imposto de grandes fortunas, que é um imposto previsto, constitucionalmente previsto. Nunca houve discussão alguma. Então, nesse sentido, eu acho que o que é muito importante que nós possamos fazer nesse momento é insistir de uma maneira muito clara. Bem, não se trata de tentar, de uma certa forma ou de outra, explicar onde um governo de esquerda deu errado. Trata-se de a gente falar de maneira muito clara, nunca foi um programa de esquerda. Nunca foi, de fato, um programa de esquerda. Em momento algum, um pouco como o Roberto levantou, em momento algum estava no horizonte. O horizonte era outro. Certo? Quer dizer, o horizonte era, de fato, você criar uma situação na qual você ia gerenciar um processo de capitalização das classes mais pobres, que é o que a gente viu, que tinha um fôlego muito curto. Mas isso era completamente óbvio, bastava você fazer uma conta. Você falava, espera aí, vamos ver o que aconteceu com uma família da dita nova classe média, que tem lá R$3.000 na família. Qual foi a primeira coisa que a família fez? Ela tirou seus filhos da educação pública e botou na educação privada. Por quê? Porque eles queriam que o processo de ascensão social continuasse. Eles conheciam muito bem o que era a educação pública. Não por acaso, no meu estado, por exemplo, como em São Paulo, nós temos hoje, isso é fantástico, ociosidade de classes da educação pública. Tem vagas ociosas. Por que tem vagas ociosas? Eles começam a usar os argumentos mais estapafúrdios que vocês podem imaginar. Não, porque a taxa de natalidade caiu. Não, porque tem muito bullying, as pessoas querem sair da escola pública. Na verdade, a questão era muito simples. A escola é falimentar, a escola o nível de qualidade é completamente degradado. Primeira condição que as pessoas que começaram a ter uma ascensão social, no momento que eles tiveram de poder tirar os filhos da escola, eles tiraram. Foram 24 milhões de pessoas que saíram do sistema público no Brasil inteiro nos últimos 10 anos. Segundo dados do Instituto Data Popular, 24 milhões. Isso significa o quê? Significa, bem, primeiro elas tiveram um novo gasto de educação pública. Qual a segunda coisa que eles fizeram? Tiraram a sua família da fila do SUS e deram um plano de saúde privado. E a terceira coisa que eles fizeram? Pararam de andar de ônibus e foram comprar um carro. Agora, junta os três elementos. Transporte privado, educação privada e saúde privada. Bem, vai metade do salário dessa família. Vai pelo menos R$1.500 de uma família que ganha R$3.000. Certo? Isso não é por outra razão que 2013 explodiu exatamente aí. As pessoas tinham uma consciência tácita de que o salário delas estavam sendo corroídos por esses serviços que não existiam, que o Estado era incapaz de dar. E para o Estado poder dar serviços dessa natureza, ele precisaria ter, de fato, imposto uma revolução tributária nesse país, que não ocorreu, em hipótese alguma, que saiu completamente do esquadro de reflexão. Certo? Lembrem, por exemplo, o que a Dilma falou em 2013, depois das manifestações. 2 semanas depois, ela, enfim, foi à televisão, dizendo, olha, eu entendi, eu ouvi o que vocês vão fazer. Bem, nós vamos, então, criar comissões. Não sei se vocês lembram disso.
comissão para discutir transporte público, comissão para discutir educação. Bem, o que é fantástico, nosso grau de degradação da política é que sequer as comissões foram criadas. Quer dizer, antes você inventava comissões para enrolar o processo, entendeu? Agora você nem consegue criar comissão. Quer dizer, é uma coisa absolutamente chega a ser até cômico, né? Uma situação de paralisia absoluta. Certo? Então, vejam, tudo isso é simplesmente para dizer, nós compreendemos muito claramente o lugar onde o Brasil parou. Por que o Brasil parou? O Brasil parou porque, quando é necessário, de fato, então, organizar o conflito social, tendo em vista um real processo de redistribuição, ele não tem mais força. Por quê? Porque, dentro desse tipo de modelo de intervenção, não era possível, em hipótese alguma, fazer qualquer tipo de conciliação. Não havia espaço para conciliação. Quer dizer, vejam o que aconteceu. Durante muito tempo, eu termino por aí, nós somos vendidos para o mundo como o modelo maior da conciliação possível. Certo? Quer dizer, o Brasil era o modelo mundial de conciliação. O antigo sindicalista, que adere, então, à economia de mercado, que faz os ajustes que são necessários para então, criar essas 42 milhões de pessoas que saíram das classes mais desfavorecidas e entraram para a classe média. Certo? Quer dizer, era o grande modelo. Só que qual foi o verdadeiro resultado desse modelo? Destruição da possibilidade de articulação da esquerda. A esquerda sai destroçada desse processo. Certo? Um modelo de capitalização das classes mais populares que começa claramente a perder completamente sua referência. Nós vamos voltar para o modelo de concentração do final dos anos 80, começo dos anos 90. Em 2 anos nós vamos voltar. Quando esse governo acabar em 2018, tudo que foi conquistado vai estar completamente perdido. Nós chegamos ao ponto de poder discutir sobre uma espécie de terceirização absoluta do processo do mercado de trabalho, e por muito pouco isso não passou. Então, quer dizer, este modelo de conciliação nunca mais pode ser o horizonte da esquerda brasileira. Ele deu completamente errado. Certo? Nós somos um país onde, se você falar em reforma tributária, onde você falar em imposto sobre grande fortuna, você falar em imposto sobre herança, onde você falar de fato, imposto progressivo de renda, isso é uma revolução, é quase como uma revolução. Por sentido, quer dizer, isso faz com que as pessoas saiam nas ruas para atirar contra você. Então, nesse sentido, eu diria, o modelo que esgotou não foi um modelo econômico só. Foi um modelo de compreensão do país, de compreensão do que são as lutas desse país e de que significa fazer política nesse país. Isso é que nós podemos, em hipótese alguma, repetir mais uma vez. Era isso. Obrigado. Muito bem, então, com essa última intervenção do professor Safatli, encerramos o nosso debate. Quero agradecer muito ao companheiro Gilberto Maringoni, ao Tito Prado, ao Luiz Arnaldo, ao Sérgio Garcia, ao Gonzalo Gomes, Pedro Fuentes, o Márcio Cabreira, Roberto Robaina, ao Safatli, a todos vocês. Acho que o nosso debate foi um grande sucesso. Ele foi gravado, estará à disposição nos próximos dias no site da Fundação. Muito obrigada.